O Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces para ouvir o que nos foi dado. Nos manda a tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, dá pra tua igreja não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e da vida. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como aves que no seu ninho têm seus filhos bem abrigados. São de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso desse átrio a multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará. Noite e dia resplandecerá, sala celestial melodia, que a terra encherá de meu lar e das harpas da doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, circunstante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte. Aleluia, aleluias. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. É um plano universal para todas as pessoas. E nós louvamos a Deus por aqueles que já encontraram, que já aceitaram. Pois aceitar esse plano é dar ouvido à voz do Evangelho. Tá? Receber a misericórdia de Deus e o perdão é dar crédito a Cristo Jesus, é crer no poder do Evangelho que pode te libertar, te fazer sábio para a vida eterna. Meus irmãos, nós vamos convidar já as irmãs para louvar a Deus com o hino, tá? Vamos convidar as irmãs. Mas enquanto ela chega aqui, deixa eu apresentar ao pastor José Lopes,
tá? De Oliveira, não é? De Oliveira. Pastor que hoje é um pastor já jubilado, mas mais ativo do que muitos que estão ainda na ativa, né? E eu parabenizo, viu, pastor Zeló, viu? Tá? Com ele acompanha o presbítero Onevaldo, ali da cidade de Padre Marcos, os dois, tanto o pastor Zé Lopes, a esposa do irmão Onevaldo, né? E os irmãos querem dar bem-vindo para eles, que vamos dizer, sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Tanto o irmão com a esposa que acompanha do irmão Onevaldo, você vem sozinho, né, pastor Zé Lopes? Acompanhando o Onevaldo, disse que está acompanhando ele. E todos sejam bem-vindos para glorificar a Deus. Eu preciso tanto do teu poder. Teu vaso de azeite eu quero encher. Minha alma necessita de ti, necessita de ti. Eu era um miserável e pecador, e desprezível sem nenhum valor, mas estendesse tua mão e limpou minha ferida, sarou, sinto sarou, o teu Espírito convencerá-te, com fogo santo, tu me batizaste, nada vai me separar de ti. Também a salvação.
arraigada no coração daqueles que abrem o coração para Deus. Eles preferiram morrer, preferiram enfrentar a morte e tudo o que viesse a enfrentar, mas não desistiam da fé. A única coisa que faz alguém desistir da fé chama-se ausência de Deus, frieza espiritual. Isso faz alguém desistir. Se deixar esfriar a chama de Deus no coração, a chama do Evangelho, aí o risco é muito grande de se distanciar de Deus. Mas enquanto a chama estiver acesa, nada separa alguém do amor de Cristo. Nada separa alguém de Deus. Deixa eu convidar a irmã Cláudia, que está ofertando o culto nesta noite, tá? E ela que vai falar também, dar bem-vindo para os seus convidados e falar a razão do culto em sua casa, tá? Sei que o crente for contar tudo o que ele recebeu, tem que fazer um livro bem grande, né, meu Deus? Tá? Deus abençoe. Vamos ver. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, a minha felicidade é imensa nessa noite. Primeiro porque eu achei que hoje nem seria possível, né, eu fazendo as coisas, mas por fé, por causa da chuva, eu digo, será que vai dar certo? Quando for umas 5 horas eu falo com o pastor se vai dar certo ou não. Mas Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Eu estou muito feliz nessa noite, muito feliz mesmo, pela quantidade de pessoas que tem aqui, que cada um de vocês, nesta noite, vocês possam ser abençoados, sair daqui abençoados, que Jesus possa chegar na vida de cada um de vocês. E se ainda houver alguém que esteja com alguma dúvida, que o Senhor possa fazer, tire esta dúvida, acredite, como foi cantado nesse hino. Esse hino, Deus fala muito comigo, todas as vezes que a gente adora ao Senhor com esse hino, porque eu era um miserável pecador, eu era uma miserável pecadora, e Jesus, ele teve misericórdia de mim, e nada me separará do amor do Senhor, aleluia. Ainda que você estiver passando um deserto, ainda que você estiver passando, atravessando o vale, saiba que ele está com você, aleluia. Acredite, cante, nada vai me separar do amor de Jesus, aleluia. Estou muito, muito feliz, irmão. Se eu for contar, como diz o pastor, eu vou passar a noite inteira de ver também o irmãozinho, o pastor aqui que já está jubilado, né? Que foi ele que me batizou. Eu estava grávida de Rafael. Hoje Rafael tem 28 anos. Ele nem lembrava, porque acho que ele batizou tantas pessoas que ele nem lembra. Mas eu tenho foto, né? Ele me batizando nas águas. Então, assim, para a glória do nome do Senhor, estou feliz com cada convidado que veio. E o motivo do meu voto foi que, quando a minha filha disse que vinha, meus filhos disseram que vinham passear aqui, eu disse ao Senhor, eu disse, Senhor, meus filhos são meus, mas eles são de Deus. Então eu disse, Senhor, se o Senhor abençoar, que meus filhos venham e voltem, retornem em paz, tudo embaixo da tua graça. Eu vou dar um culto e aí eu vou aproveitar que meu irmão vem, que é o mês de março, de fevereiro para março. Eu vou aproveitar e dar um culto de gratidão a Deus. E o Senhor, ele trouxe meus filhos, tiveram aqui, voltaram, retornaram, principalmente com a minha Aurorinha, que é um sonho que Jesus realizou na minha vida. E eu tinha medo, porque era a primeira vez que ela veio aqui, dela adoecer, daquela coisa toda que a gente tem. Mas Jesus cuidou de tudo, levou de volta. Estou aqui glorificando ao nome do Senhor. E vou deixar aqui um salmo, irmãos, que eu acho que vocês até já sabem qual é o salmo que eu vou deixar. O 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que você possa dizer todos os dias da sua vida: bendize a minha alma ao Senhor. Não é bendizer só quando você estiver cheio de tudo, não. É bendize a minha alma ao Senhor, atravessando o deserto, é descendo o vale, aleluia. É bendizendo ao Senhor, bendiga nessa noite. O Senhor, ele tem coisa grande para você nessa noite. Você não veio por vir, aleluia. E você que está ouvindo esse aparelho
tinha tudo para não ser nada, para ser um miserável, mas Jesus me libertou. E Ele quer fazer isso com a tua vida também. Ele quer escrever uma nova história na tua vida, aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E sejam todos muito bem-vindos, viu? Nada, na verdade, para dar certo o negócio era bem difícil. Mas Jesus entrou no nosso caminho, o Evangelho chegou à nossa vida e mudou o nosso coração. Glória a Deus. A irmã Sula está aí? Sula está aí? Louve a Deus com o hino. Depois nós ouviremos o diaconil com a saudação aqui, tá? Logo após a nossa irmã louvar a Deus com o hino. Não se preocupe, não é quando carqueja essa noite não, viu? Não tem, aqui tá só nublado assim, mas não vai chover. E nós não saímos daqui nem de jeito nenhum enquanto não terminar tudo. Nem que chova rio d'água, não ficar aqui na rua até encerrar o momento certo, certo? Glória seja dada a Jesus. Glória a Deus. A irmã Sula louva a Deus. Depois o diácono Nil traz aqui uma saudação e nós vamos glorificando, enaltecendo a pessoa bendita de Jesus Cristo. Com gemidos que palavras não podem explicar, eles levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir
um culto de adoração e exaltação ao Senhor. Dessa vez um culto de agradecimento, um culto de voto, onde já foi falado das maravilhas do nosso Deus na vida dessa família, de nossa irmã e seus filhos. E nós estamos alegres, como diz a palavra de Deus, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Nós estamos alegres nessa noite por tudo que Deus fez e faz na vida de todos nós. Nós sempre temos motivos de nos alegrar. Às vezes nós é que não sabemos agradecer, mas as bênçãos do Senhor sempre transbordam nas vidas de todos aqueles que nele creem. Amados e queridos irmãos, gostaria de deixar apenas o versículo do Salmo 92 que diz: bom é louvar ao teu nome e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Amados e queridos irmãos, aqui o salmista expressa que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome por a sua benignidade e a sua fidelidade. O nosso Senhor é benigno com todos nós, e a sua benignidade e a sua fidelidade dura para sempre. Mesmo muitas vezes nós somos falhos, não somos merecedores, mas a sua misericórdia tem nos alcançado. E que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Amém. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, não vai
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, como das outras vezes, né? E hoje, por estar aqui na casa dos nossos irmãos, para adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, que tem feito grandes coisas pelo seu povo. Louvado seja o nome de Jesus, para todos sempre. E ouvindo o testemunho da nossa irmã, que Deus tem feito, lembrei também do salmo que ela leu, Salmo 103, onde o salmista convida a sua alma para bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendiz a minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Pois o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem feito grandes benefícios para todos nós e para todas as criaturas que existem neste mundo. Embora que alguns não tenham reconhecido o que Deus tem feito, continua fazendo, mas Ele faz o bem a todos. Como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que Ele dá a vida e a respiração a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista tinha muita razão de convidar a sua alma para bendizer o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Isto, irmão, é muito importante para nós. Nunca esquecer dos benefícios de Deus. Glória a Deus. O salmista diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus. Só estas duas coisas que Deus tem feito em nossas vidas já é motivo de nós adorarmos constantemente, sem cessar, o nome do nosso Deus, que tudo fez por nós gratuitamente. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós não custou nada, mas para Cristo um preço muito caro. Foi a sua vida que Ele entregou por nós ali na cruz do Calvário, derramando sangue inocente para nos libertar dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Como diz o apóstolo João, aleluia, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória ao nome de Jesus para sempre. É Ele quem perdoa todos os pecados da humanidade, daqueles que se voltam para Ele arrependido. Deus está pronto para liberar o perdão para a sua vida, para a sua alma, e libertar, transformar a sua vida para ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E também que sara todas as enfermidades. Aqui eu creio que tem muitos irmãos que já sabem contar, ou já tem um testemunho do que Deus tem feito em suas vidas. Aleluia. Tem curado das enfermidades, tem libertado, tem transformado.
e hoje se encontram felizes, aleluia, na presença deste Deus Todo-Poderoso, que pode fazer muito mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem maiores coisas para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, ainda não experimentamos aquilo que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, aleluia, um corpo glorificado, como diz em Filipenses, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre, semelhante ao corpo de Jesus, aleluia, e nós temos essa esperança, e estamos aguardando este dia glorioso, aleluia, do arrebatamento, quando Deus vai, aleluia, ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo, e nós os que estivemos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. Se você acredita nesta palavra, aceite Jesus para Ele mudar a sua história e transformar a sua vida, em nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém. A luz está tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica todo pecado. Primeiro, que anda na luz não está em treva. Primeira coisa, né? Se tiver na luz, como Ele na luz está, já não tem trevas. A comunhão não tem como também não ter comunhão se tiver na luz de Jesus. E andando na luz, tendo comunhão, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. É a condição de ser purificado. Teu nome escrito no livro da vida é andar na luz do Evangelho. Quem anda na luz não está em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida, que é Jesus. Porque Jesus disse: só a luz da vida, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Tem a luz que encaminha, a luz que ilumina por toda a eternidade. Vamos ouvir a irmã Aline louvar a Deus com hino? Pode ser? Aline louvar a Deus. Nós vamos já ouvir o pregador. A irmã convidou o irmão presbítero Nevaldo para estar trazendo a palavra nesta noite. Ele vai estar já pregando, tá bom? Em o nome de Jesus. Hoje os irmãos, muitos estão lá no culto. Agora mesmo Ezequiel acabou de sair lá para o culto no Mundo Novo, né? Que é o culto de missões lá hoje. E inclusive o pessoal do Riacho, o parte desde aí vai estar pregando lá no culto, lá no Mundo Novo hoje. Quando o amor não é alcançado, quando te deixa de lado, o coração invade a dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o teu desprezo cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o teu desprezo Ele levou.
o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém. Algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes de jornais faz a indagação: onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Os homens aqui na terra angustiados ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Chegarão na igreja querendo ouvir a voz de um povo que falava da ressurreição. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, Jeová, eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Graças a Deus pela bondade do Senhor, agradeço a Deus pelo convite da irmã Cláudia e o respeito de nosso pastor de nos respeitar e dar este direito da gente estar pregando. Graças a Deus por tudo. Eu sou bem conhecido aqui, eu nasci e me criei nesse tabuleiro bem aqui, estava olhando para casa que eu fui nascido e criado aqui. Aleluia. Mas há uns 23 anos eu moro em Padre Marcos. Agradeço a Deus porque tem 33 anos e um mês que Jesus livrou a minha alma da corrupção. E aí, eu gosto de cantar sempre um pouquinho. Pastor, eu só canto mais em casa, porque a voz é feia. Mas eu canto. Aleluia. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual a um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, e a mim ele dizia: vinde a mim. Aleluia. Tem algum pecador aí que foi selado por ele? A porta da salvação. Aleluia. Hoje ainda aberta está, pois a porta que Deus abre, homem não pode. Aleluia. Glória a Deus. Vai mais adiante, mas eu vou ficar por aí. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se você quiser ler comigo no Salmo 118. Salmo 118, irmão, é o salmo que divide a Bíblia. Nele está dividido no versículo 8. Tem 15.586 versículos para cada lado.
Mas eu quero ler o versículo mais adiante. Se você me arrumar um copo d'água, eu agradeço a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo e o versículo 21. Salmo 118, versículo 21 diz: louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. O versículo 23 diz assim: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Aqui a gente vê a bondade de Deus sendo falada e agradecida pelo salmista. O salmista está aqui de forma a agradecer a Deus, convidando todos para louvar a Deus. E eu aproveitei este versículo 21, no que a irmã está aí dizendo: louvar-te-ei porque me escutaste. Com certeza Deus, ela já disse aqui, Deus escutou o clamor dela. Mas eu quero me basear neste versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a cabeça da esquina. Meus queridos, a gente encontra na Bíblia Sagrada muitas referências, muitos versículos, desde o Velho Testamento até o Novo, falando sobre a pedra. E a gente fica feliz por ouvir falar da pedra. É pedra de todas as maneiras. E nestas pedras a gente vai encontrar a pedra da esquina, a pedra angular, a pedra, como alguns dizem, a pedra que o seguia, que era Cristo. E a gente vai encontrar a pedra que foi rejeitada. Mas você vai dizer, mas que pedra é esta? Adalto, você é pedreiro, né? Quem é pedreiro sabe. Todos os edifícios que é construído hoje modificou. Alguém faz uma coluna, um concreto aí com ferros e com muitas pedras e cimento. Mas naquele tempo antigo era diferente, não tinha o cimento. E o salmista está aqui aplicando o que ele se baseia no capítulo 6 de 1 Reis. Conta-se a história que Salomão foi edificar um templo. E o templo de Salomão, ele fez todo de pedra. E lá ele não tinha pedra à conta. Então ele falou com o rei Irão, o rei de Tiro. Ele mandou 183.300 homens para trabalhar de turnos em turnos para cortar as pedras. E para construir aquela casa toda em pedra. E diz a história que naquela cortagem de pedras, a pedra era tirada por medida. E aí, no meio alguém lá tirou uma pedra anormal, bem grande. E quando carregaram centenas e milhares de pedra, tinha aquela pedra grande, feia, aos olhos daqueles construtores. Não, esta é demais, não dá certo para esse tamanho, não tem como não. Como é que eu vou fazer? Olhe para mim aqui, se você puder olhar. Mais ou menos todos estavam cortando uma pedra, como se fosse do tamanho do meu celular, tinha que ser todo desse tamanho. Aqui vai mais ou menos 15 por 10. E lá alguém cortou uma pedra mais ou menos como esta Bíblia, que ela dá 21 por 45 a 46 de comprimento. E aí para encaixar uma pedra na outra, ficava diferente demais. E agora o que nós vamos fazer? Aí alguém pegou aquela pedra e jogou ali para um canto. Deixa aí, ela não está servindo para nada. Rejeitada. Observe comigo no texto aí que eu li. Leia de novo comigo aí o versículo, para você entender o texto que eu quero falar. Diz assim, o versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram. Pronto, para você entender, vai ficar claro. Edificar o quê? A tua e a minha vida, 1 Coríntios 3:11, é comparado com uma casa de construção. 1 Coríntios 6:19 é comparado com um templo para a habitação do Espírito Santo. Salomão queria chamar a presença de Deus a atenção, queria um templo para encher da glória de Deus. E Salomão fez aquele grande templo. E ali ele colocou a arca, aonde Deus se fazia presente. É lido pelas irmãs do Círculo de Oração Direto, segundo as crônicas, aonde disse, o povo que chama pelo meu nome. Ali era ele fazendo oração e Deus prontificou de estar ali. E Deus se manifestava naquele templo. Porém, com o passar do tempo,
tempo, isto era uma mente deles bem clara, dos rabinos, para poder aqui habitar Deus no homem. O homem representa aquele templo. Mas observe que a maioria dos seres humanos, como Nabucodonosor, por exemplo, ele quis edificar a sua vida através da violência, através das guerras, e ele construiu a grande Babilônia. Capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 17, ele recebeu a ordem de Deus, ele foi comer capim. Quando chega no versículo 29 e 30, que ele ia comer capim, que ele ia para os animais, ele ignorou, porque passou um ano, e Deus é aquele que é tardio nas suas palavras, ele é longânimo, esperando que o homem se humilhe, e ele não se humilhou. Deus queria que ele entendesse que ele era fraco, e que precisava do Deus poderoso, para edificar a vida dele sobre a rocha, que é Cristo. Por quê? Porque no capítulo 2 do profeta Daniel, versículo 44 a seguir, você vai encontrar Daniel dizendo o sonho que o rei teve: uma grande pedra que foi cortada sem auxílio de mão, e esta pedra esbagaçou uma grande estátua que dava 30 metros de altura. A estátua estava representando os 4 reis que ali sucederam, e na verdade quebrou o ouro, a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, os peitos, que era de prata, representando os medos e persas, a parte do ventre, que era de cobre, representando os gregos, e também as pernas, parte de ferro e parte de barro, que representava o reino da Roma, que já foram todos destruídos. E ele disse: olha o rei, e aquela pedra, ela se tornou uma grande pedra, e foi ajuntando pequenos fragmentos de pedra, e ela encheu toda a terra, e não teve vaga para ninguém. Assim é o reino de Jesus Cristo. Ele cresce porque ele é esta pedra angular, esta pedra que foi rejeitada na construção da vida de todos os seres humanos, que rejeita ele como Salvador. Nabucodonosor rejeitou. E o que acontece? Assim, versículo 30 do capítulo 4, Deus deu uma ordem, e ele foi passar 7 anos com os animais, comendo capim. Mas depois se arrependeu e alcançou misericórdia. Mas eu quero focalizar na pedra. Mas que pedra estranha é essa? Porque assim, você vai encontrar em toda a Bíblia, você não encontra a palavra igreja, a não ser em Mateus, pela primeira vez, que Jesus Cristo, querendo dar a entender aos discípulos que ele é o fundador da sua igreja, ele diz assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, olha que ele usa ali o substantivo feminino, esta, pois quando diz esta, fala sobre mim, essa sobre a segunda pessoa, e aquela sobre a terceira pessoa do plural. Então ele deixou bem claro: sobre esta pedra, a primeira vez a palavra igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí tem uma dúvida, porque o nome de Pedro significa fragmentos de pedra. Agora, se fosse outro sentido, tudo bem, era uma pedra grande, mas é fragmento. E alguém chegou um momento em que Pedro, neste mesmo templo que Salomão construiu, capítulo 6 de 1 Reis, está em Atos, capítulo 3, Salomão fez uma porta bonita, a porta formosa. Foi lá aonde Pedro teve que tirar a dúvida de alguns, porque Pedro, chegando lá, o povo dizia: Pedro é a pedra, a igreja está fundada sobre Pedro. Não, mas Pedro era um mortal, não tinha como. Pedro lá cura, num grande contraste, a porta formosa, linda, e um aleijado há quase 100 anos lá paralítico, há quase 40 anos paralítico. Jesus andou por ali, mas Jesus não curou ele, curou outros, mas deixou ele para que Pedro curasse, para que Pedro esclarecesse que Pedro não era pedra. E alguém admirado: você fez este milagre? Não, não foi por nós, nossa santidade não. E o que foi? Aí ele cita Atos 4:11, diz: olha, eis que aquele Jesus que vocês, os edificadores, rejeitaram, foi em nome dele que aconteceu este milagre, porque ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, e ela Deus tornou como cabeça de ângulo, ou ângulo da esquina. Mas na verdade, o que é isso? Ele diz: por quê? Versículo 12: em nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo dos céus, pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus de Nazaré, é só Jesus de Nazaré, é só Jesus, o Rei da Glória. Ele é a pedra. Por que pedra? Observe, irmãos, que todo construtor inteligente, quando vai construir uma casa, as paredes não está muito preocupada se seja de alvenaria. Aí no Pará faz de madeira. Eu andei no interior ali abaixo de pico, tem uns parentes meus lá que é feita de taipa, a coberta é de
feito de palha, não importa isso aí, mas eles querem saber do fundamento. Está fundado sobre o quê? Sobre rocha. Então tem segurança. Aí Jesus levando o pessoal a entender que a grande necessidade do homem se firmar sobre ele, que é uma rocha, em se falar de construir a vida. No capítulo 7 de Mateus, o versículo 24, ele diz assim: olha, pois, qualquer um de vocês que ouvirem a minha palavra e pôr em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem sábio, ao homem inteligente, ao homem prudente, que vai edificar a sua casa sobre a rocha. Porque vai descer a chuva, vai correr rios, vai assoprar ventos, e vai combater naquela casa com grande ímpeto, e não vai derribar, porque ela está edificada sobre a rocha. Observe o grande contraste no versículo 26 e 27. Ele vai dizer assim: mas todo aquele que escuta esta minha palavra e não põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem sensato. Olha o contraste do primeiro: sábio, que edifica na rocha. O segundo, que não edifica na rocha. Mas eu quero saber se a minha casa tem as paredes bonitas. O que representa a parede? Representa a sua intenção de viver aqui na terra. Você está vivendo cercado de urgia, você está cercado de riqueza, cercado de amigos, cercados de farra, de diversão. Você ao seu redor está cercado de tudo o que é vaidade. Mas você se esquece que você vai chegar o momento de enfrentar os vendavais da vida. E Jesus Cristo é aquele que na hora dos vendavais da minha e da sua vida, Ele chega e nos ajuda para levantar e ficar de pé, firme na rocha, e poder assim dizer: glorificado seja o Senhor, que me deu estabilidade para viver a minha vida. Observe que o salmista no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, até que Ele se inclinou para mim. E, versículo 2: tirou os meus pés de um charco de lodo, de um lamaçal, um tremendo lamaçal de lama. Mas, o que ele fez? E colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, temerão e glorificarão ao Senhor. Em se tratando de rocha, irmãos, observe, todo homem que é inteligente, quando vai construir, digo porque eu já fiz algumas casas, a primeira preocupação dele é de cavar bem fundo os alicerces. Hoje, como eu falei, você faz as estacas, e a casa é ligada pelas estacas, e se não for bem ligada, logo logo vai se rachar, logo logo vai cair, porque vai aparecer alguma coisa para destruir, e você não tem estabilidade para poder assim se firmar na rocha. Por quê? Porque você rejeitou. Veja o versículo aqui que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram. Israel era uma nação. E eu estava ontem à noite ouvindo, pastor, lá no Riacho, lá no Carquejo, e alguém falando sobre a filiação de Deus. E eu observando, o Adão era filho, porque Deus na verdade o formou, filho por formação. Os anjos eram filhos de Deus, são filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos. Israel é filho de Deus por eleição. Israel foi eleito entre as nações. Jesus Cristo é o único que é filho por geração. Ele é gerado diretamente do Pai. Mas você e eu, como igreja gentil, somos filhos por adoção. Então entenda que nesta maneira de Israel como eleito, Israel foi escolhido por Deus, eleito dentre as outras nações, para ele fazer a formação de uma grande religião que trouxesse o povo de volta para Deus. E Israel não buscou como era para buscar. Diz o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 31, aí diz: por que Israel não encontrou? Porque ele formou a sua casa, a sua vida espiritual através das obras. O Nabucodonosor, ele quis formar a sua vida através das riquezas, das glórias, da violência. Tomou tudo que tinha. Ele dominava aproximadamente 127 províncias, como era também naquela época passada o rei que tomou conta lá no tempo de Nínive. Eles eram os grandes da época, porém
Deus é aquele que reina, Ele toma e dá a quem Ele quer. E diz o Salmo 113 que Deus é aquele que é alto e sublime, que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o pobre e contrito de coração. É Ele que levanta o pequeno do pó e do monturo e ergue e faz ele sentar com os príncipes do seu povo. Este é o Deus que cuida de todos aqueles que nele crê. Livro de Romanos, capítulo 9, como eu falei, o versículo 32, você vai encontrar o texto sagrado dizendo: mas por que Israel não encontrou? Porque lá tinha pedra que era Cristo. Mas Cristo, quem era Cristo? O profeta Isaías, no capítulo 53, ele faz uma descrição perfeita de Cristo. Por quê? Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, visto que foi subindo, ele foi subindo como uma terra, é uma terra que não tinha parecer nem formosura alguma, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o homem mais indigno entre os homens, homens de dor, e homem como aquele de quem a gente esconde o rosto. Mas não tinha beleza para que o atraíssemos. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sei que nesta noite tem muitos aqui que já foram curados pelas feridas de Jesus, foram salvos porque ele foi lá na cruz aceitar a morte de cruz para te salvar. É abençoado, é enriquecido, porque ele, sendo rico, se fez pobre para te enriquecer. Agora tem o direito de filho, porque ele deu a mim e a você esta adoção gloriosa como filho, que na verdade ele quer que você e eu seja. E a você que ainda não é, a você que não tomou a decisão, tome enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos amanhã. E a gente lê no livro de Lucas, a gente encontra Jesus mostrando que um certo homem chegou para ele e queria formar a sua vida, a sua casa. Ele queria formar sobre a riqueza, sobre a herança do seu pai. E aí Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Nós encontramos na palavra a rejeição dos seres humanos desta pedra angular, desta pedra da esquina. E a gente vê que o perigo aqui está em rejeitar. Por que rejeitar? Porque a maioria dos seres humanos não aceita a forma. O problema está em os homens rejeitar, porque eles não aceitam a forma que Deus o fez. Porque o que foi que Deus fez? Olha, a pedra, apareceu aquela pedra que era de uma medida diferente. Eu agora volto para o templo do Salomão. O Salomão fez um templo que era aproximadamente 30 metros de comprimentos, por 15 de altura e 10 metros de largura, todo de pedra. E os construtores, quando chegou na junção da pedra, das paredes, ali tinha um buraco tão grande que não dava para segurar. Aquelas pedrinhas pequenas não tapava, duas era pequena demais, três ficava diferente, e agora não tem como amarrar com uma pedra assim diferente. O que fazer? E alguém lembrou, disse: lá no meio daquelas pedras eu vi uma grande, uma pedra diferente, vamos buscar, quem sabe. Mas eu disse: ela é inútil, ela não serve. É você quando diz assim: eu queria me divertir. Aí o crente chega e diz: não, Jesus não precisa dele agora não, eu tenho mais é que divertir. Você não tem vaga na sua vida para Jesus. Mas deixa eu te dizer aqui um segredo: o ser humano tem um vazio dentro da alma do tamanho de Jesus Cristo. Por mais que ele queira preencher com a riqueza, com a fama, com as farras, com as diversões, com os anel de formatura, por mais que ele queira preencher com os passeios de avião, por mais que ele queira preencher com as noites de balada, não vai preencher, porque o vazio que tem dentro da alma do homem é do tamanho de Jesus Cristo. Mas quando ele chega, se você está doente, ele é a tua saúde. Se você está com fome, ele é o teu pão. Se você está com sede, ele é a tua água. Se você está nas trevas, ele é a tua luz. Se você anda perdido, ele é o caminho. Se você anda na mentira, ele é a verdade. Se você é um filho pródigo, ele vai te dar o direito de ser filho adotado ao lado do Pai na glória celestial.
Quando chega naquele momento, alguém diz assim: vamos buscar aquela pedra. E diz a história que trouxeram a pedra feia aos olhos dos construtores. Não vai dar certo, não tem como. Mas se não tiver algo para amarrar esta parede, vai cair, não dá para sustentar o templo. Aí diz a história que alguém coloca aquela pedra. Quando coloca aquela pedra, foi reta, igual, completa, não passava e nem faltava nada. E ali o templo foi terminado de construir, e o povo entraram e glorificaram a Deus. Sabe por que eu estou dizendo aqui? Eu era leigo, analfabeto. Jesus Cristo entrou na minha vida e me deu condições de aprender a ler e escrever. Olha, ninguém pagava um bumbum de hortelã por mim, porque filho de mãe solteira, criado sem pai, era na bagaceira, ninguém pagava nada por mim. Jesus foi lá na cruz, deu a sua vida santa por mim e cuida de mim, e hoje eu estou aqui. Ele preencheu o vazio que faltava. Então Ele é Senhor nos céus e na terra, é Senhor na minha vida, e Ele quer ser Senhor na sua vida também. Não tem vaga para outro, é só Jesus Cristo, o Rei da Glória. E aí a gente encontra aquelas pessoas que dizem assim: mas na verdade eu acho que eu não preciso ser crente, eu não preciso confessar Jesus como Salvador. Eu vou repetir mais uma vez: a sua rejeição será a sua condenação. Você rejeita a Cristo, você não terá salvação, porque a Bíblia vai dizer, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10, que aquele que nega o Filho não tem o Pai, porém aquele que confessa o Filho tem o Pai. Vai dizer no Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo 1, versículo 10 a 12, e o 10 diz assim: olha, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Aí versículo 12: deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Você diz: mas isso aí é besteira de crente. Escute, a Bíblia deixa bem claro que chegará um dia, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, Paulo chamando os crentes para terem consciência, de fazer um culto com raciocínio, de compreender quem é Jesus. Ele diz assim: olha, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas achado na forma de homem, Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Versículo 8: pelo que Deus soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo, versículo 11, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, que é os anjos, dos que estão na terra, e você, e debaixo da terra aqueles que morreram e um dia vão se levantar para confessar que Ele é Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, o dominador de todas as épocas, de todos os tempos, e de tudo Ele é Senhor. Eu vou concluir aqui a mensagem, pastor. Aleluia. Desejando que você entenda. Você precisa firmar a sua casa na rocha que é Cristo. Sabe por que você precisa? Porque chega o momento em que tudo vai se acabar, mas a rocha que é Cristo permanecerá. Você já observou? Está tendo os grandes terremotos por aí, as placas tectônicas estão se movimentando, mas isto não é o grande terremoto. O livro do Apocalipse vai falar do grande, maior terremoto que tem, mas não é para você e eu estar aqui. É o dia da ira de Deus. A igreja de Cristo, antes disso, já foi pregada pelo nosso pastor aqui, ela vai ser arrebatada. Então não deixe para amanhã. Tome conta da sua casa hoje, cuide da sua casa, prepare a sua casa, edifique a sua casa sobre a rocha. Lembre-se de que Jesus Cristo é a pedra angular da esquina. E em se tratando de firmeza, você muitas vezes diz: não, mas eu vou fundar a minha igreja do jeito que eu quero. Aí Paulo, vendo que alguns estavam assim, ele diz, escrevendo aos Efésios 2:20, fundado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aí ele diz no versículo 19: assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas como cidadão dos santos e da família de Deus. Tem alguém da família de Deus comigo aí? Tem alguém aí? Glória a Deus. E você que não tomou a decisão, lembre-se, eu vou repetir: o Adão era filho por criação, Deus por formação. Deus formou ele do pó. Os anjos,
filho por criação, Deus criou os anjos. Você vai encontrar bem claro na Bíblia. Jesus Cristo, o único que é filho por geração, foi gerado diretamente de Deus. Mas e nós, igreja? Filho por adoção. E Israel? Filho por eleição. E eu que não sou crente? Você observe, a Bíblia vai deixar bem claro que não passa de uma criatura que precisa de um Criador. Aí sim será transformado e feito num filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo da glória celestial. Porque isso, você não pode dizer que eu sou criatura. A Bíblia deixa bem claro em muitas referências, que o homem sem Deus não passa de uma criatura, simplesmente uma criatura, vivendo, ainda diz Efésios capítulo 2, versículo 13 por diante, vivendo no mundo sem Deus, sem paz e sem esperança. Mas antes que seja tarde demais, escute a voz de Jesus Cristo. Ele está te chamando, e Ele está dizendo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda mais Ele acrescenta dizendo: de todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Porém aquele que me negar, eu o negarei. A oportunidade pode ser esta para você, porque amanhã nós não sabemos. Deus é o Senhor de tudo, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é onipotente. Eu e você somos apenas mortal, com uma chance de aproveitar a oportunidade para servir a Cristo. Por quê? Eu estava ontem à noite com um irmão, o irmão perguntou assim: os anjos têm livre-arbítrio? Eu digo, biblicamente falando, não tem não. Por quê? Livre-arbítrio tem eu e você. O tempo dos anjos já passou, do livre-arbítrio já passou. Eles fizeram livre-arbítrio a escolha. Por quê? Lúcifer conseguiu enganar, diz Apocalipse 12:4, conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Lá está escrito como estrelas, que por suas vezes tornou demônio. Então estes escolheram o livre-arbítrio e foram pecar. Os restantes, miríades e miríades de milhares, estão ao redor do Pai. Diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles trabalham a favor da minha e da sua salvação. Diz 1 Pedro 1:12, que ele desejou pregar o Evangelho e Deus não permitiu. Então eles não têm livre-arbítrio, eles não são loucos. Loucos foram aqueles que rejeitaram e procuraram livre-arbítrio para pecar contra o seu Criador. E eu vou dizer a você, livre-arbítrio, biblicamente falando, nada é e nada menos do que você fazer uma escolha boa, como diz João 8:36, que Jesus Cristo fez a melhor escolha. Ele disse: porque eu não vim para fazer a minha vontade. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus. E você tem esse direito de escolher agora. Lembre-se, o direito é agora, depois da morte. Não adianta ser como ensinado por alguns, anda mentindo por aí dizendo: nós vamos fazer uma rezinha de 7 dias, 30 dias, 6 meses. Isso é mentira de quem anda enganando. Diz Hebreus 9:27, que depois da morte segue-se ao juízo. Então você não tem desculpa. Lembre-se, amanhã pode ser tarde demais. Então edifique a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por aqueles, mas não deva ser rejeitado por você. Aceite-o enquanto é tempo, pois hoje é a oportunidade. Amém. Esses dias eu estava vendo um sacerdote, e ele estava num vídeo dizendo o seguinte, numa mensagem, dizendo: olha, o grande erro dos evangélicos é porque eles dizem que só crê no que está escrito na Bíblia. Disse: a gente tem que entender, a gente sabe, a Bíblia foi escrita lá em tal ano, tá, que foi traduzida, e daí para ter a história. Ora, na verdade, é interessante que esse camarada deixa de crer na Bíblia para crer apenas numa história que não tem nem fundamento, não sabe quem foi que disse, nem de onde veio, tá? Então, assim, quando o irmão estava aqui a respeito de filho e herdeiro, ou filho e criatura, claro, em João, primeiro capítulo de João, versículo 12: veio para que era seu, os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber é dado o direito de ser feito filho de Deus aos que crê no seu nome. Então, todo mundo é criatura de Deus. Agora, filho quando aceita. Deixa eu ler só o versículo do Salmo 116, nós estaremos já encerrando o culto no Salmo 116, como é um culto. Cadê a dona do culto? A mulher já foi embora. Ô Jesus, está voltando. Glória a Jesus.
Salmo 116, versículo de número 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Acho interessante quando o versículo, a partir do versículo 13, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos, que posso fazer na presença de todo o seu povo, tá? Deus abençoe. E nós vamos encerrar cantando o hino de número que eu acho muito bonito, 597. Toca aqui, irmão Ivon. Por que 597? A Bíblia diz, está lá, a Bíblia diz, está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, 597, a gente encerra com este culto. E a mensagem que você ouviu do Evangelho, tanto pregado como cantado, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Então, Samuel, chega o Samuel. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas dando caminho por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Continue dando graças a Deus, continue agradecendo a Deus. E motivo você tem, nós temos de sobra para agradecer a Deus todos os benditos dias. Todo dia. A gente tem de sobra, irmãos. Não reclame, não reclama pelo um infortúnio, uma coisa que lhe aconteceu, que lhe acometeu. Em tudo dai graça. E sabe que isso também é o meio da cura, o remédio. Em tudo dai graça. Você vai dando graça. Deus diz: meu filho, eu não tenho como te abençoar, porque passando por isso você continua dando graças a mim, não negou o meu nome. Então, dá graça é não negar o nome de Jesus, dá graça e agradecer a Deus pelo dom da vida, até pelos sonhos que falhou. Meu Deus, não consegui, mas eu te dou graças por tudo. Aliás, alguém disse que quer alcançar, já faça o culto antes da vitória chegar. Esse é o caminho. Eu vou fazer o culto antes da vitória chegar. É como Abraão: eu vou, mas voltarei. Com o menino, eu vou só ali, mas eu volto já. É questão de fé, tá bom? Fique de pé no nome de Jesus. Vamos encerrar o culto agradecendo a Deus, agradecendo ao pastor Zé Lopes, agradecendo ao presbítero Nevaldo, os irmãos que acompanham, ali de Padre Marcos. Deus abençoe de maneira gloriosa os nossos irmãos aqui da sede, tá? Nosso muito obrigado pela cooperação nos cultos. Deus abençoe, lembrando aos irmãos que amanhã, quinta-feira, estaremos no culto
de missões lá na congregação do Caboclo. Também vai ser a posse ali do missionário Francisco, ali naquela congregação. E no domingo é o encerramento da semana missionária. No domingo, encerramento da semana missionária, o pastor Edmar Ramos de Figueiredo vai estar pregando aqui no domingo. Irmãos, lembrando só rapidinho aqui a vocês, que nessa questão missionária, nós estamos, talvez, não está confirmado ainda, mas a Márcia, que é aquela que veio fazer, a Márcia que veio fazer o trabalho aqui no Caboclo, ano passado, eu Vivo Esperança. A gente está entrando em contato, a gente conversou e ela talvez venha com um grupo de irmãos de Teresina. Não vai ser aquela caravana igual ao ano passado, mas ficou quase acertado de que a gente vinha fazer um trabalho na Vista Bela e naquele dia, eu digo que nós abriremos o trabalho, tá? Lá na Vista Bela, já está certo, o irmão que vai estar dirigindo o nosso trabalho. Então nós vamos abrir um ponto de pregação lá, estamos tentando arrumar casa. Tá difícil, não é só a casa, tá difícil. Pensa que negócio difícil. Mas nós vamos conseguir, tá bom? E aí nós vamos fazer nesse dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem alguém que quer se entregar para Jesus? Quer aceitar a Cristo como Salvador? Todo esse povo daqui que é crente, um dia eles ouviram esse mesmo chamado também. Primeiro chamado pela palavra, porque não adianta só um chamar que não teria nenhum efeito. É o chamado pela palavra. Aí o pregador faz o convite, né? Abre a oportunidade. Se alguém o desejar, faça como eu fiz um dia. Aliás, esse que você cantou, eu aprendi a cantar quando eu me converti. Esse hino nasceu junto com Jesus. Quando Jesus veio à terra, tá? Quando Jesus nasceu, aquele hino já foi. E quando eu alcancei, ele já era bem antigo. Eu cantei aquele hino, mas cantei muito. Não, é verdade. Não somente aquele ali, muitos outros que eu cantei na igreja, né? E é muito bonito, né? A porta da salvação, né? Tá vivo ainda? Não, rapaz, tá não, Trelichão não, já foi faz tempo, tá? Mas muito bonito, eu cantei muitas vezes esse hino na igreja, muitas vezes, tá? E quando a gente canta, dá vontade, a gente relembra tudo daquele tempo passado. O presbítero José Francisco vai estar orando, agradecendo a Deus, encerrando o culto nesta noite, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos em nome de Jesus. Querido e soberano Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, toda honra, toda glória te damos para sempre. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este trabalho que foi realizado, que está sendo concluído agora, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Continue abençoando o teu povo, abençoe que a irmã Cláudia, seu esposo, a sua família, concedendo graça, poder e vitória na vida dos teus servos, e abençoe todo o teu povo, abençoe as pessoas, amigas, que ouviram a tua palavra, que possam crer verdadeiramente nesta palavra e aceitar a Jesus como Salvador. Meu Deus e meu Pai, nos conceda a tua graça, o teu poder, Senhor, nos ajuda em toda maneira de nós viver e nos despede na tua santa paz divina, em nome do Senhor. Amém.